A noite sempre foi um refúgio para aqueles que desejam esconder seus medos. Mas para mim, a escuridão nunca mais foi a mesma depois do que testemunhei. Meu nome é Johann Richter e até hoje carrego o peso do que vivi em 1975, quando participei de um dos exorcismos mais documentados e aterrorizantes da história moderna. O caso de Anneliese Michel. Era uma manhã fria e cinzenta, quando recebi a ligação do padre Ernst Alt. A voz dele tremia do outro lado da linha, algo incomum para um homem de fé como ele. Disse-me que uma jovem chamada Anneliese Michel precisava urgentemente de ajuda. Ela era uma estudante universitária da cidade de Klingenberg, na Alemanha, e seus pais estavam convencidos de que sua filha não estava apenas doente, mas sim possuída. Minha experiência como pesquisador de fenômenos paranormais me fez hesitar, pois sabia que casos como esse geralmente eram atribuídos a transtornos psicológicos. No entanto, havia algo na voz do padre que me fez concordar em viajar para a casa dos Michel. Era como se, ao pronunciar aquelas palavras, ele estivesse carregando um peso que não poderia suportar sozinho. O caminho até Klingenberg era coberto por uma neblina densa, como se a própria cidade estivesse envolta em um manto de segredos que se recusava a revelar. Árvores nuas se erguiam ao longo da estrada como sentinelas silenciosas, e o rádio do carro chiava ocasionalmente, perturbado por alguma interferência estranha. Senti um arrepio involuntário percorrer minha espinha, mas segui dirigindo, tentando afastar qualquer sensação irracional de inquietação. Ao chegar, notei a atmosfera opressiva da região. As ruas estavam quase desertas, e as poucas pessoas que se aventuravam para fora de suas casas olhavam de uma forma estranha para mim, sussurrando algo que não conseguia entender. Era como se todos soubessem o que estava acontecendo naquela casa e temessem até mesmo mencionar o nome da família Michel. Um silêncio inquietante pairava no ar, interrompido apenas pelo som dos meus próprios passos sobre o cascalho da entrada. Ao descer do carro, fui imediatamente recebido pelo olhar cansado de Joseph e Anna Michel. Seus olhos fundos e avermelhados denunciavam noites sem sono e desespero acumulado. O cheiro de velas queimadas impregnava o ar, misturado a um leve odor de incenso e algo indefinível, que trazia uma sensação de desconforto. O silêncio era quase insuportável, quebrado apenas pelo ranger da porta de entrada quando fui convidado a entrar. Subi as escadas em direção ao quarto dela, onde o padre me esperava. O corredor estava mergulhado em sombras, e a madeira do assoalho rangia sob meus pés. Quando a porta se abriu, uma onda de energia pesada tomou conta do ambiente, e um frio inexplicável percorreu o cômodo. No centro do quarto, deitada em sua cama, com as pernas e mãos amarradas de forma desconfortável, estava Anneliese. A primeira coisa que me chamou a atenção foi sua aparência. Seu rosto estava pálido, magro ao ponto de evidenciar os ossos sob a pele. Seus olhos fundos e avermelhados encaravam um ponto fixo na parede e seus lábios murmuravam algo inaudível. Havia arranhões em seus braços, como se ela mesma tivesse tentado se ferir. Seu cabelo desgrenhado caía sobre os ombros e suas roupas estavam amarrotadas e sujas. O padre Alt fez o sinal da cruz ao meu lado e, com uma voz baixa, murmurou uma prece. Assim que terminei de me aproximar, os olhos de Anneliese se ergueram para me encarar. No instante em que nossos olhares se cruzaram, senti algo me atingir como um soco invisível no peito. Seus olhos, antes vazios, se encheram de uma expressão sombria e perturbadora. Um sorriso distorcido curvou seus lábios, e então, sem aviso, ela começou a rir. Mas não era um riso comum. Era um som gutural, quase animal, que ecoou pelo quarto e fez meu sangue gelar. De repente, o quarto pareceu ficar menor. As sombras nas paredes se tornaram mais densas e o ar tornou-se pesado. Uma força invisível pressionava meu peito, dificultando a respiração. O padre colocou uma mão firme em meu ombro, como se quisesse me lembrar de que eu não estava sozinho. Anneliese se contorceu, sua respiração tornou-se entrecortada e então, com uma voz rouca e distorcida, ela sussurrou algo em latim.
palavras que só um estudioso da teologia ou alguém profundamente mergulhado em escuridão poderia conhecer. Aquele foi o momento em que percebi que, independentemente do que estivesse acontecendo, algo muito além da compreensão humana habitava aquele quarto. E por mais que minha mente buscasse explicações racionais, meu instinto gritava que eu havia cruzado um limite do qual não havia mais volta. Anneliese estava deitada em sua cama, mas não era uma simples jovem que via à minha frente. Como disse antes, seus olhos fundos e escuros me encararam com um ódio que me fez estremecer. Havia feridas em seus braços e pernas, e seu rosto estava marcado pelo que pareciam ser arranhões profundos. Ao ver o padre, ela começou a murmurar em uma língua que eu não compreendia. Sua voz oscilava entre um sussurro e um rugido gutural que fazia as paredes vibrarem. Meu instinto racional me dizia que era um caso grave de esquizofrenia, mas meu instinto primitivo gritava outra coisa. Aquilo não era humano. O quarto estava frio, anormalmente frio para uma noite de verão. A temperatura parecia cair conforme Anneliese se movia na cama. O padre Alt segurava um crucifixo com firmeza, murmurando orações latinas. Em certo momento, a jovem se ergueu abruptamente, seu corpo arqueando de maneira antinatural. Seus olhos se reviraram e um sorriso torcido apareceu em seus lábios rachados. "Você também será marcado", ela sussurrou, a voz saindo em um tom sobreposto, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Senti um arrepio profundo na espinha. Como ela sabia meu nome? Como poderia conhecer minha presença ali antes mesmo de eu falar? Os exorcismos começaram pouco tempo depois. O padre Ernst Alt e o padre Arnold Hans se revezavam nas orações e cânticos. O corpo de Anneliese convulsionava de forma violenta. Seus ossos pareciam estar à beira de se quebrarem. Ela gritava nomes que não conhecíamos e às vezes ria de forma grotesca, zombando da fé dos sacerdotes. Durante uma das sessões, seu rosto se contorceu de maneira impossível. Seus olhos ficaram completamente brancos e uma força invisível tentava levantá-la. Todos na sala sentiram uma presença avassaladora, como se algo muito antigo e poderoso estivesse ali, nos observando. Naquela noite decidi dormir na casa, mas o sono nunca veio. Ao invés disso, ouvi sussurros no corredor, arranhões na madeira e um choro baixo que parecia ecoar por toda a casa. Quando olhei para o espelho do quarto em que estava, vi um vulto passar rápido por trás de mim. Me virei num sobressalto, mas não havia nada ali. Apenas o frio e a sensação de que algo estava cada vez mais perto. Os meses seguintes foram um inferno. Durante as gravações feitas pelos padres, era possível ouvir múltiplas vozes saindo simultaneamente da boca de Anneliese. Algumas diziam ser Lúcifer, outras se identificavam como Judas, Nero e até mesmo Caim. Cada uma tinha um tom diferente, como se realmente houvesse algo habitando o corpo daquela jovem. Durante uma das últimas sessões, Anneliese olhou diretamente para mim. Seus olhos pareciam poços sem fundo. E então ela murmurou algo que até hoje ecoa em minha mente. "Você também será marcado." Foi então que algo me atingiu no peito com uma força invisível. Caí para trás, sentindo uma dor intensa no peito. O medo tomou conta de mim, e pela primeira vez questionei se realmente éramos apenas espectadores ou se aquilo tudo tinha um propósito muito maior. O corpo de Anneliese enfraqueceu com o tempo. Ela já não conseguia mais comer ou beber, e seus ossos pareciam querer perfurar a pele. Em uma das últimas sessões, sua voz, já quase sem forças, sussurrou: "Eu estou livre." E então, ela se foi. Os médicos atribuíram sua morte à desnutrição e desidratação, mas aqueles que estiveram com ela sabiam que a verdade era muito mais sombria. Os padres foram julgados por negligência, e o caso se tornou um dos mais debatidos sobre possessões demoníacas e saúde mental. Hoje, ainda sinto aquele olhar sobre mim, e no silêncio da madrugada, ouço um sussurro vindo do escuro: "Você também será marcado."